Hoje a gente vai falar sobre o terreno do Epstein lá no Novo México, um lugar que, segundo os relatos de vítimas, teriam sido palcos de abuso e algo ainda mais perturbador. Possíveis enterros teriam acontecido no local. E sabe o que deixa tudo ainda mais estranho? É que desde que Jeffrey Epstein foi de arrasta sob umas circunstâncias bem duvidosas, esse terreno nunca teria sido oficialmente vasculhado pelas autoridades. Como um lugar citado em depoimentos tão graves simplesmente não recebe uma mísera investigação completa. Não é estranho, para não dizer o contrário? Só que não para por aí. Há registro de compras de grande quantidade de aço sulfúrico. E não estamos aqui falando de algo comum ou doméstico. Estamos falando de volumes que levantam uma pergunta inevitável. Para que eles queriam tanto barris de aço sulfúrico? Outro ponto que chama atenção são certos nomes secretos que aparecem repetidamente em e-mails. É como códigos de palavras aparentemente inocentes, mas que investigadores e analistas afirmam ter significado muito mais sombrio. Alguns desses termos fariam referência à carne humana. Enquanto isso, algumas figuras poderosas garantiam publicamente que nunca tiveram qualquer ligação com Epstein. Só que o que eles não contavam é que apareceriam e-mails, fotos, registros, tudo documentado. Ou seja, a relação era muito mais próxima do que eles diziam. Esse caso do Epstein pode ser muito maior do que tudo aquilo que eles estão mostrando na televisão. E é por isso que hoje eu quero conversar com você, mas com calma, porque as atualizações que surgiram são bem pesadas. E mesmo para quem já acompanha casos criminais há muito tempo, tem coisa aqui que faz revirar o estômago. Então, bora pro vídeo. Nos últimos dias, novos e-mails ligados a Jeffrey Epstein voltaram a circular depois da liberação de documentos e análises independentes feitas por usuários na internet. Só que não são imagens comuns, são trocas que levantam questionamentos sérios sobre encontros, relações e uma rede de contato que parecia muito mais profunda que muitos admitem. Por exemplo, um membro do Congresso dos Estados Unidos, o Thomas Massie, comentou publicamente sobre os arquivos, e a partir daí, a internet fez o que sabe fazer de melhor. Começou a vasculhar cada linha, cada espaço censurado, cada detalhe. E entre esses e-mails compartilhados, um de novembro de 2014 acabou chamando a atenção. A mensagem agradecia por uma noite divertida e mencionava que a garota mais nova era um pouco travessa. Ou seja, eles estavam falando de uma criança. Só que esse não foi o único caso. Outro e-mail de junho de 2014 também trouxe trechos considerados perturbadores, onde diz: "Eu te dou a permissão para matá-lo." E daí, mostra o nome da pessoa. E no final da mensagem está escrito: "Ele mentiu para você e para mim." Também tem outro e-mail que aparece um arquivo de imagem para o Epstein e diz: 10 anos de idade. Cara, é daí para pior. E eu não vou me aprofundar nesses e-mails porque deu para sacar mais ou menos o que rolava ali. O que poucos sabem é que Jeffrey Epstein não acumulava só dinheiro, ele também acumulava influência. E essa influência que eu tô dizendo é o nível que ele tinha os poderosos na palma da mão. E quando digo gente poderosa, são magnatas, empresários, políticos e até celebridades. Só que agora vem uma parte curiosa. Muitas dessas pessoas que conviviam com ele estão dizendo que a relação era mínima. Algo do tipo: "Ah, eu só cruzei com ele numa festa. Foi só um evento e nada mais." Só que teve uns registros que começaram a contar outra história. Diversas figuras influentes que juravam ter tido apenas um contato superficial passaram a aparecer repetidamente em documentos. Não era só uma foto isolada, havia troca de mensagens, convites direto, planejamento de encontros e reuniões, tudo organizado com antecedência. Ou seja, isso deixa de ser só uma coincidência e começa a parecer proximidade. Existe um nome que acabou voltando com força para o debate, e o nome é do Peter Madison. Usuários na internet começaram a fazer algo quase Sherlock Holmes. Compararam documentos que estavam censurados com o tamanho exato do nome dele, letra por letra, espaço por espaço, e uma análise fria e milimétrica. E sabe uma coisa que eu achei bem louca? É que nesse e-mail, que tudo indica ser do Peter, diz assim, abre aspas: "Olá, você está bem? Eu adorei o vídeo de tortura." E tem um detalhe, na ilha do Epstein, tipo uma sala bizonha que, com certeza, era um dos lugares onde rolava esse tipo de coisa. E na boa, pensar que esses caras compartilhavam um vídeo de tortura é bizarro. E ainda pior saber que eles produziam esse tipo de vídeo. E aqui entra outro ponto curioso. O ex-CEO da Sony Music, o Tommy Mottola, aparece mais de 700 vezes nos arquivos.
E isso reacende antigas teorias que circulavam na internet envolvendo denúncias, como o próprio Michael Jackson fez uma vez em uma entrevista. And Tommy Mottola is a devil. Agora segura essa parte. O Elon Musk aparece em tentativas de contato registrado por e-mail. Segundo relatos públicos, ele teria buscado participar de encontros promovidos por Epstein. Mas na sua defesa, Musk afirma que o único encontro que aconteceu foi rápido, cerca ali de 30 minutos, e que nunca houve relação próxima, muito menos viagem em avião particular. Até aí, ok. Mas então surge uma imagem arquivada nos próprios e-mails de Jeffrey Epstein. Uma foto de uma mesa com vários bilionários, incluindo o Mark Zuckerberg e o próprio Elon Musk. A imagem teria sido enviada por Epstein para ele mesmo, e com certeza ele fez esse registro escondido dos caras. Epstein tinha uma mania de tudo que ele fazia, ele usava seus e-mails como provas para ter também os bilionários nas suas mãos. Ou seja, Epstein de bobo não tinha nada. Ele era descrito por muitos como um manipulador e estrategista. Agora vamos falar sobre o Rancho Zorro, lá no Novo México. Esse terreno gigantesco no meio do nada foi citado por vítimas como um dos locais onde os abusos teriam acontecido. Além da famosa ilha, esse rancho aparece repetidamente em relatos. Existe até um e-mail marcando encontros nesse local logo após uma reunião entre figuras influentes e até convites para o Zuckerberg e a sua esposa, onde dizia, abre aspas, fique à vontade para convidar o Zuckerberg e a esposa. Não há ninguém por quilômetros e quilômetros, nenhum olhar, apenas paz e sossego. O que será que esses caras estavam querendo fazer lá nesse rancho no fim do mundo? E eu te pergunto isso porque um ex-funcionários chegaram a alegar que crimes graves teriam ocorrido ali. Teve até uma notícia que saiu que 2 estrangeiras acabaram sendo mortas no rancho do Epstein. Tem até um e-mail do funcionário falando que, além de mortas, foram carbonizadas. Há também alguns relatos mencionando produção de material ilegal e até destruições de evidências. E é aqui que chega um detalhe que me causa estranheza. Apesar do FBI ter cumprido mandados em outras propriedades do Epstein, não houve qualquer varredura completa amplamente divulgada nesse rancho específico após a prisão do Epstein. Agora vamos para a parte mais chocante de toda. Imagina comigo, se esses caras traficavam, abusavam e matavam mulheres, o que impede eles de terem se livrado de algumas vítimas de forma que jamais pudessem ter sido descobertos? E sim, é de canibalismo que a gente vai falar agora. Só a ideia de ter uma elite secreta que fazem coisas bizarras por trás das cortinas chamou tanta atenção que a internet foi atrás mais uma vez dos e-mails e acharam uns e-mails sobre eles terem comido carne humana. Mas nos e-mails, a carne humana estava com nome diferente. Usuários começaram a analisar termos repetidos nos e-mails. Expressões como pizza, hot dog e principalmente carne seca apareciam com frequência em comum. Alguns interpretam esses termos como possíveis códigos. E segundo essas interpretações, pizza e hot dog representam categorias de vítimas. Já a carne seca teria sido associada a algo ainda mais perturbador. E claro, é importante a gente deixar claro que não existe confirmação oficial de que esses termos sejam código para crimes. Isso é uma teoria baseada em padrões observados por usuários. Só que, seja sincero, quando o termo aparece centenas de vezes em contextos estranhos, as pessoas começam a questionar. Por exemplo, você analisou a carne seca. Por que não teremos carne seca essa semana? Eu também adicionei mais gengibre e capim-limão na carne seca. Muito obrigado, a carne seca estava uma delícia. E todos esses e-mails são de pessoas diferentes. Não é muita coincidência? Ou essa carne seca seria outra coisa? O que me chama a atenção é que essa palavra foi usada em mais de 300 e-mails. Ou seja, aqui a gente está falando de carne humana. E as teorias sobre rituais envolvendo sacrifícios e bilionários talvez não seja tão teoria assim. E como se isso já não bastasse, surgiu um registro de compra de 330 galões de ácido sulfúrico destinado à propriedade do Novo México. Tem até e-mail mostrando o dia e a quantidade dos galões. E o detalhe que chamou a atenção é que a compra teria sido feita no mesmo dia em que as investigações oficiais começaram. Eu te pergunto, para que alguém precisaria de uma quantidade tão grande de produto químico? Exatamente logo depois de descobrirem tudo. E é aí que a mente começa a se questionar. Será que foi usada para destruição de provas, eliminação de vestígios? Não há uma prova concreta publicada que foi feita com esse material, mas a coincidência temporal alimenta essa curiosidade. Enquanto isso, a Ghislaine Maxwell segue como peça central dessa história. Ela foi condenada a 20 anos de prisão e é descrita como alguém que teria ajudado diretamente
no recrutamento de vítimas. O problema é que, em audiência recente, ela invocou a 5ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, e o direito é de permanecer em silêncio para não se autoincriminar. O detalhe é que ela declarou que poderia falar sobre determinadas condições futuras, ou seja, ela vai abrir o bico se eles diminuírem a pena, e até que seria uma boa jogada, porque se alguém conhece os bastidores, muitos acreditam que seja ela. O FBI já declarou em determinados momentos que não encontrou evidências suficientes de uma rede global organizada operando oficialmente para a elite. Ao mesmo tempo, documentos mostram vítimas afirmando que denunciaram abusos desde os anos 90, sem que medidas efetivas fossem tomadas. E aqui vem um ponto grande que muita gente tem que prestar atenção. Aqui a gente está falando de peixe grande, então para cair tudo assim, demora. E quando cai? E muitas das vezes, para não cair o sistema todo, precisa perder um braço. E o Epstein foi o escolhido. Esse caso envolve nomes que circulam no topo do poder mundial. Empresários, bilionários, políticos e celebridades. Pessoas com acesso a governos, mídia e influência global. Ou seja, você realmente acredita que, com a morte do Epstein na prisão, tudo termina ali? Ou será que ele era apenas uma peça de um mecanismo maior? Alguns progressistas já disseram que, se todos os nomes forem totalmente expostos como provas completas, o impacto poderia ser devastador tanto para o sistema político e financeiro. Existe até uma expectativa de depoimentos adicionados de figuras públicas que já foram associados socialmente a Epstein ao longo dos anos, como Bill Clinton e Hillary Clinton. O casal tiveram essa semana na frente do juiz, e ao ver as provas e fotos do Epstein, Bill Clinton ficou sorrindo. Mr. President, we have about 5 minutes remaining. Já Hillary Clinton acabou perdendo a paciência. Hey, can I interrupt? There are photos that are being released of the secretary as she is testifying from inside this room. Can you please advise me as to whether or not that's permissible and consistent with the rules, particularly given that we have asked for a public hearing? If there are photos that are being released of the secretary as she is testifying, can you please explain how that I'm can done occur? with this. If you guys are doing that, I am done. You can hold me in contempt from now until the cows come home. This is just typical behavior. We will go off the record. Oh, for heaven's So I would sake. like to understand how that's permissible. Before the hearing was, It doesn't Excuse matter. me. We all are abiding by the same rules. I will take that down. Yeah, So well, I would like to take a break at this moment. yeah, and we'd like to have I'm a done conversation. for now. Go off the record. Go off the record. Enquanto isso, parte da mídia tradicional trata o assunto de forma mais discreta, enquanto na internet o debate continua intenso. E aqui entra a reflexão final. Se uma rede desse tamanho realmente existiu, envolvendo tanto dinheiro, poder, influência internacional, você acha que seria simples desmontá-la? Você acha mesmo que todas as informações seriam divulgadas sem nenhuma resistência? O que eu penso é que tudo que a gente está vendo é só a superfície de algo muito mais macabro. O caso Epstein não é sobre um homem, é sobre conexões, sobre acesso aos bastidores, sobre como o poder e a influência podem criar áreas onde regras parecem funcionar de outro jeito. E toda vez que surge um novo documento, uma nova mensagem, acontece a mesma coisa. Em vez de respostas definitivas, aparecem ainda mais perguntas. Na minha opinião, eu não acho que tudo vai explodir de uma vez. Eu acredito que muita coisa nunca vai ser revelada. Uma coisa é certa, essa história ainda está longe de terminar. Agora já assiste esse outro vídeo, onde eu explico mais sobre todo esse caso de Jeffrey Epstein e as pessoas envolvidas. E se claro, você gostou do vídeo, já deixa seu like porque isso ajuda pra caramba, porque vídeos como esse dá muito trabalho. Espero para o próximo vídeo, tamo junto.